Você já se pegou pensando assim? Ah, meus pais se foram, deixaram bens, mas o inventário? Ah, esse inventário. Será que é realmente necessário fazer agora? O que de tão grave pode acontecer se eu deixar para depois? Se essas dúvidas estão na sua mente, saiba que você não está sozinho. Muitos herdeiros, por diversos motivos, seja pela dor do luto, por achar complexo ou caro o procedimento de inventário, pela falta de informação ou até mesmo por conflitos familiares, acabam adiando o inventário. Mas e se eu te disser que essa demora, essa espera, pode te custar muito caro? Na verdade, já está te custando muito caro, muito mais do que você imagina. E as consequências de não regularizar esses bens do falecido podem transformar um patrimônio em um verdadeiro pesadelo. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse tema aqui nesse vídeo, por isso fica até o final. Meu nome é Rui Carvalho, eu sou advogado especialista em inventários e direito imobiliário. Eu estou aqui para desvendar os perigos ocultos da herança sem o inventário. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar pode mudar completamente a sua perspectiva e te impulsionar a agir. Se você tem muitas dúvidas sobre inventário, confira os links importantes que eu deixei na descrição desse vídeo. E não esqueça, claro, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para proteger o seu futuro e o futuro do seu patrimônio e da sua família. Vamos direto ao ponto. O que realmente acontece quando o inventário não é feito? A primeira e mais imediata consequência é o bloqueio dos bens. Imagina ter um carro na garagem, uma casa bem avaliada, mas não poder vendê-los, alugá-los, usá-los como garantia ou sequer transferi-los. É justamente isso que acontece com os bens de uma herança não inventariada. Eles ficam praticamente congelados. Você pode até ter a posse física, mas não tem a propriedade legal para realizar qualquer tipo de transação. É como ter um tesouro, mas sem a chave para abri-lo. Por isso você não consegue vender o imóvel, o carro, as ações ou qualquer outro bem deixado pelo falecido. Qualquer tentativa de negociação será inválida perante a lei. O comprador não terá segurança nenhuma jurídica e o negócio não será concretizado. As contas bancárias, investimentos, fundos de previdência e até mesmo saldos de FGTS ou PIS/PASEP do falecido permanecem inacessíveis quando te faltar informações de um advogado especialista para garantir o seu direito. Em momento de necessidade, esse dinheiro, que é seu por direito, estará indisponível para utilização. Mas os problemas não param por aí. O tempo, nesse caso, não é o seu aliado. Pelo contrário, ele se torna um inimigo silencioso, acumulando uma das consequências mais temidas pelos herdeiros, que são as penalidades pelo atraso de se fazer o inventário. A lei brasileira estabelece um prazo de 60 dias para o início do inventário. Se esses prazos não forem respeitados, incide multas sobre o imposto de transmissão causa-mortes, que é justamente o famoso ITCMD. É importante entender que os prazos e os valores dessas multas variam de estado para estado. Cada unidade da federação tem sua própria legislação tributária para o ITCMD. O que é uma multa de 10% em um estado pode ser 20% em outro. O importante é saber que a penalidade existe e que ela incide sobre o imposto, que já é um valor considerável. Ou seja, a cada dia que passa sem a regularização, sem o inventário, o patrimônio que poderia ser utilizado para o seu conforto será transformado em uma dívida e um fardo. Para saber os valores e prazos exatos aplicáveis à sua situação, é fundamental consultar a legislação do seu estado ou um profissional especializado. Além das multas, a demora em regularizar a herança gera dificuldades crescentes para os herdeiros no futuro. Pense na herança como uma bola de neve. Quanto mais tempo ela rola, maior e mais complexa ela se torna. O problema não desaparece, ele se agrava e se multiplica, porque já imaginou se um dos herdeiros falece antes da conclusão do inventário original? Será necessário abrir um novo inventário para os bens que ele herdaria, complicando, claro, ainda mais o processo, gerando mais custos. Imagina ter que fazer 2, 3 ou até mais inventários para regularizar um único bem de herança e pagando todos os impostos de uma só vez. Sem falar que a falta de regularização pode ser um terreno fértil para conflitos de família. Como vimos no vídeo anterior, o uso exclusivo de um bem por um herdeiro
pode gerar a obrigação de pagar aluguel. Sem o inventário, essas situações se arrastam, gerando ressentimentos e brigas que poderiam ser evitadas. E com o passar do tempo, documentos importantes podem se perder, testemunhas podem não estar mais disponíveis e a obtenção de certidões se torna cada vez mais burocrática e cara. E por fim, a pior consequência para os herdeiros, que é a perda de valor de patrimônio. A herança não inventariada é uma herança desprotegida. Sem o inventário para proteger e gerir esses bens, os imóveis podem ficar sem manutenção adequada, empresas sem gestão ativa, veículos parados. Tudo isso perde valor com o tempo, levando à sua deterioração. Enquanto os bens depreciam, a demora em finalizar o inventário também eleva os custos legais, gastando mais do que o necessário e reduzindo, claro, o valor da herança. Quanto mais complexo e mais demorado o processo se torna, maiores serão os honorários advocatícios e também as custas judiciais, corroendo ainda mais o valor final da herança. Então, por que as pessoas adiam o inventário? Muitas vezes é pelo medo dos custos, pela complexidade percebida ou pela carga emocional que o processo carrega. Mas a verdade é que os custos de não fazer o inventário é muito maior do que os custos de não fazê-lo. E para te auxiliar nesse momento de decisões, eu deixei alguns links e informações valiosas na descrição desse vídeo. Confira lá. E nesse momento de dúvidas e incertezas, o ideal é buscar um profissional especializado para iniciar um inventário e nomear já o inventariante. Isso não é apenas uma formalidade legal, é um ato para garantir o recebimento da sua herança. No próximo vídeo nós vamos abordar qual a melhor opção de inventário para o seu caso. O extrajudicial, que é feito no cartório, ou o judicial, e quais são os requisitos. E claro, tem inovação legislativa sobre esses temas e que poucos advogados estão sabendo. Mas você que é herdeiro precisa saber disso. Até a próxima!